Salve Corinthians, salve galera do Timão, alô fiel. É hoje, hein? Hoje tem Corinthians, hoje tem Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão. E ó, vamos ver o que o Timão prepara, qual a novidade, qual esquema o Dorival vai usar diante do Cruzeiro hoje. O Corinthians não pode vacilar no Brasileirão, mano. Ó a posição que a gente tá em quinto, parece. O Corinthians tá em quinto. Mano, se o Corinthians vence, pode até assumir a liderança, pô. Dependendo dos outros resultados, pode até assumir a liderança momentaneamente. Então não pode vacilar hoje, pô. Tem que ir pra cima. E eu digo pra você, quando a gente assumir essa liderança, aí já era. Aí ninguém tira mais. Representa com like, vamos ver as novidades do Corinthians, porque teve um patrocínio gigantesco. Representa, fiel, vamos lá. Falando ainda de Corinthians, Lele, duas informações. A primeira é que o Corinthians ainda tem aquela dívida com o Tadieres, né, de pouco mais de 23 milhões de reais. Então, a diretoria... Segundo o Tadieres, 30 milhões já. 30? Pode chegar com os juros, né? Então, o Marcelo Paz ele já avisou que vai primeiro resolver o Tadieres para depois pensar no Memphis, numa renovação com o Memphis. Acho que não... Eu queria a sua opinião, se está certo. E a segunda informação é o novo patrocínio, né, que fechou por 150 milhões, mais bônus que podem chegar a 200. E o acordo anterior era 103, né? Então dobrou praticamente, Sim. né? Então essas duas informações aí para você discorrer, Lele. Vamos lá, Marcelo Paz, mais uma vez eu venho aqui falar e elogiar esse início de trabalho dele no Corinthians. Pra mim, ele é um cara muito pé no chão, é um cara que sabe da realidade financeira do clube, que não dá pra ficar fazendo loucuras, que as contratações têm que ser feitas, né, dentro dessa realidade que o Corinthians vive hoje, que a gente sabe que é uma realidade de dívidas a serem pagas. Então, ele tá conseguindo fortalecer o elenco com jogadores que estão vindo sem custos, né, ou empréstimos aí com valores baixos. Então é isso mesmo, perfeito. Não tem que ficar fazendo loucura no mercado para depois ficar jogando a dívida para as próximas gestões, como sempre foi feito, e é por isso que o Corinthians chegou nessa situação que está hoje. Então, eu acho que o Marcelo Paz é um cara muito responsável e vem já fazendo um trabalho bom, né, nesse início de ciclo dele no Corinthians. Tá certo, tá certíssimo. Tem que primeiro pagar a dívida com o Tadieres pelo Garro, evitar um possível novo transfer ban, para depois pensar em trazer, né, outros jogadores ou até mesmo renovar o contrato do Memphis aí. E quanto ao patrocínio, valores, né, mais atualizados agora, valores renovados aí com a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. E a gente já falava aqui, Alemão, quando o Flamengo fez o seu novo contrato, que é o maior do Brasil, né, recebendo 200 milhões, mais de 200 milhões aí de uma bet. O São Paulo também tinha renovado ano passado o seu contrato. A gente falava da importância que ia ser inclusive para os outros times, porque no momento que um desses clubes grandes do Brasil, ele renova o valor e eleva esse ganho, consequentemente você obriga que os outros times que têm contratos com outras bets tenham que atualizar esses valores também, porque os valores vão ficando defasados. Foi isso que aconteceu com o Corinthians. Então ele recebia cerca de 100 milhões, 103 milhões por ano da patrocinadora Master, e esse ano, até 2029, vai passar a receber 150 milhões agora, né, podendo chegar a 200 com bônus. O que seriam esses bônus? Ganhou um título, isso e aquilo, né? E os valores pelo Memphis também, né, são bancados por parte da patrocinadora, mas agora eles tiraram isso do contrato. Eles dão um valor a mais pro Corinthians usar como quiser. E o Corinthians que usa como quiser. Vocês já fizeram uma conta assim rápida, um exercício rápido? Só o que pagam as bets para os clubes, quanto que elas estão movimentando no Brasil por mês? Nós estamos falando, não são de bi, nós estamos falando de trilhões a conta do governo, tá? Sim. Não são bilhões, são trilhões por mês. Estamos falando só das oficiais, fora as 48% de bets que são clandestinas no Brasil. É um negócio de louco, gente. O volume de grana é de louco. Por isso que alguns segmentos entendem que a volta do jogo físico para geração de empregos, ela seria muito importante. Porque você pega a maior, vamos pegar a Betano, que é a maior bet do Brasil hoje, né? Que está aqui do Brasil, Lelê. É tudo virtual.
Então a geração, é lógico que tem geração de empregos, mas é uma geração muito menor do que se fosse uma geração física, onde você poderia ter uma quantidade de empregos diretos e indiretos. Então quando você fala de 200 milhões só no Corinthians... algumas operações de muitas pessoas. Não, tudo bem, mas longe de ser uma operação física de jogo, porque tá na mão do presidente. Não. Às vezes as operações de algumas bets, elas têm mais de 300, 400 funcionários. Não. Isso aí não é nada. Sabe qual operação que tá na mão do presidente para ele assinar a volta de cassino e bingo no Brasil? Você fala assim, 340 mil empregos diretos e indiretos. Então, assim, eu acho que não vai chegar nem perto disso, assim, a questão das bets. A questão é que o volume, o brasileiro gosta de jogar, gente. O brasileiro gosta de jogar. Usa até o Bolsa Família para isso. E que se fosse um país sério, quem fez tem que perder o benefício. Mas como estamos no Brasil, então assim, eu só acho que a gente tem o volume de grana, que eu estava vendo aquele ali falando, né? Pô, 200 milhões e tal. Gente, estamos falando de uma operação com um clube. Do Flamengo chega a 268 no ano. Fora o que as betes fazem propaganda em televisão. Porque pagam imposto. Tudo. Eu conheço Sorte na Bet. Então, eu assino Sorte na Bet. Eu vi um levantamento. E é séria e paga certinho. Que não é questão de bi no Brasil, é questão de trilhão. É um negócio louco, gente. É muita grana. É muita grana. Mas o Corinthians tem mais uma vez um reencontro com o Tite, né? Diante do Cruzeiro, aí o jogo 8 horas da noite lá em BH, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E deve ir com um time, a gente vai falar desse jogo amanhã, mas assim, já para um pitaquinho inicial, deve ir com um time meio reserva, né, Lelê? Focando aí no... o Cruzeiro é o segundo time de Minas. Olha, eu não sei não, viu, Alemão? Porque a gente esperava isso também contra o Atlético Paranaense e foi o contrário, né? Vamos ver o que o Dorival vai pensar para esse jogo. A Facinca, a gente falou aqui do Marcelo Paes, a Lelê falou, né, do trabalho dele. É começo de trabalho, mas você já considera melhor do que o Fabinho Soldado? Que também fez um bom trabalho, a gente elogiou bastante também aqui o Fabinho. Né? Não dá para comparar ainda. O Fabinho é campeão. Então, o Marcelo tem um título de Supercopa. O Fabinho tem títulos, né? De campeonato. Não que a Supercopa não seja um título, mas tem título de um campeonato. Ganhou um paulista. Teve um projeto num campeonato que ele foi a melhor campanha para ser campeão. Ganha uma Copa do Brasil e da forma que ganha. Então, né, calma. Acho que não dá para comparar, mas o Marcelo, pela experiência que ele teve no Fortaleza, com certeza ele tem toda a condição de trazer para o Corinthians a estabilidade financeira que o clube precisa nesse momento. Porque não é o Corinthians... porque o discurso, não pode contratar, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Não, o Corinthians pode, deve. A partir do momento que ele começar a contratar e a pagar ao mesmo tempo suas dívidas, ele pode fazer a loucura que ele quiser. Não tem problema nenhum com isso. O Corinthians não pode contratar o fulano. Não, porque ele não pagou não sei o quê. Todo clube tem dívida. O que o Corinthians tem que fazer agora é o seguinte, eu vou pagar as dívidas aqui e eu vou contratar aqui. Acabou, segue o jogo. O Corinthians é merecedor e ele inclusive, tem o direito de voltar a ainda mais ter protagonismo montando bons times, independentemente da crise financeira. Todo mundo montou bom time na crise financeira, por que o Corinthians não pode? Quer falar, Alex? Eu acho o seguinte, o Marcelo Paes tem toda a condição, como diz o Facincani, de fazer um grande trabalho, tem experiência e competência para isso. A única coisa que eu acho que a gente jamais poderá tirar o valor do que o Fabinho Soldado fez no Corinthians, porque ele pegou o clube para cuidar do futebol numa das maiores crises da sua história, administrativamente falando, politicamente, uma série de falcatruas sendo descobertas, levadas à polícia. O Corinthians virou muitas vezes mais caso de polícia do que notícia de esporte, né? Tava nas páginas policiais, como a gente dizia antigamente, e ele conseguiu blindar o elenco, organizar ali um departamento de futebol completamente atingido por essa crise administrativa e montar um time ainda por cima, contratar jogadores, e como o Facincani disse, foi campeão. Então ele tirou o time da crise, o time, em vez de cair para a Série B, como era uma tendência, ele chegou a Libertadores da América, acabando o Brasileiro em 7º lugar, com o trabalho feito pelo Fabinho Soldado, que conduziu tudo isso. Mesmo sem presidente, ou com presidente fake, ou com presidente maluco, sei lá, vocês escolhem o adjetivo aí do outro presidente, mas agora, com a casa mais arrumada, com o presidente muito mais sóbrio e tendo sido campeão, é muito mais fácil você chegar num clube assim, com uma calmaria maior e desenvolver o seu trabalho. Então o Fabinho Soldado, ele pegou quase que uma terra arrasada lá
e conseguiu ser campeão de Copa do Brasil e Campeonato Paulista. E o Marcelo Paz agora também tem todas as condições de fazer um belo trabalho, mas pegando um clube muito melhor do que o Fabinho Soldado tinha pego. Tem ônus e bônus, tem prós e contras para os dois lados. Eu acho que isso que o Alex está falando é importante, da blindagem, principalmente da blindagem que o Fabinho conseguiu dar ao elenco do Corinthians. Mas, por exemplo, teve contratações que foram feitas pelo Augusto Melo naquela época a favor do Fabinho, que não foram pagas e que o elenco até conseguiu se beneficiar, de repente, dos jogadores, sem a cobrança na estrutura, né, de ter que pagar, de ter que ser responsável nas dívidas, como o Marcelo Paz também está tendo agora. Então também tem uma coisa que joga a favor de um e não de outro e tal. Mas eu acho que o Fabinho, ele tem seus méritos, ele teve uma autonomia para fazer um bom trabalho também no CT, principalmente, Joaquim Grava, onde ele que comandava a maioria das coisas, que, por exemplo, é uma autonomia que eu não sei se ele vai ter no Internacional, que a gente não sabe se ele vai, inclusive, conseguir desenvolver o mesmo trabalho lá. Foi o convidado do nosso especial, do nosso Beto Saad, no Encontro de Craques. E o executivo de futebol do Corinthians falou sobre a possibilidade de mais contratações na janela e no andamento da renovação com o Memphis. Vamos ouvi-lo. Já fizemos 7 movimentos, né? Vieram 7 jogadores para fortalecer o trabalho do Lucas, do Dorival, da comissão técnica. Mas existe ainda uma janelinha aberta, vai até 3 de março. A janela que abrange mercados nacionais e internacionais. Depois, me parece que vai ter ainda aquela janela de exceção só para os movimentos dentro do Brasil, pós-estaduais. Então, enquanto a janela estiver aberta, a gente está trabalhando, está observando, está buscando oportunidades. Todo mundo sabe, a gente tem repetido muito isso, de que o Corinthians não vai dispor de valores para a contratação, não vai pagar por jogadores para a contratação. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais criatividade no mercado, mas a nossa intenção é dar cada vez mais condições para que o belíssimo trabalho que o Dorival faz desde o ano passado possa ter ainda mais peças, ainda mais elementos para entregar o resultado que o torcedor espera, que o torcedor deseja. Tem que vender. Tem que vender para equilibrar a conta. Isso aí eu digo desde o dia que eu... Dá para citar um nome? Não, aí o mercado é que vai dizer, não sou eu não. O mercado é o mercado que vai dizer. Mas é você que despacha. Se quer esse, se quer aquele, quanto é que vai pagar nesse. Ele está pagando pouco, quero não, tem que ser mais. Então temos que valorizar os nossos ativos, mas isso Dorival sabe, Lucas sabe que em algum momento a gente vai ter que realizar vendas para equilibrar o orçamento, para equilibrar o caixa do clube. O Corinthians fechar o orçamento esse ano, ele precisa fazer venda. Porque se não fizer venda, vai faltar dinheiro. E se faltar dinheiro, atrasa salário. Se atrasar salário, nós vamos ser cobrados pela comissão técnica de, poxa, como é que eu vou cobrar dos jogadores se o salário está atrasado? Então é uma cadeia que vem negativa se a gente não fizer esse dever de casa. Acho que sim, acho que está no caminho, porque ele externa claramente que tem o interesse de permanecer. O clube entende que a permanência dele tem uma grande importância pelo atleta, por tudo que ele significa, e precisa achar uma equação que caiba tudo isso dentro do desejo dele, dentro do desejo do clube. Muito bem, tá aí então o Marcelo Paz explicando, se não vende não paga salário, se não paga salário a comissão técnica reclama, se não paga salário, se não vende também não consegue contratar. Essa é a situação do Corinthians e falou do Memphis Depay. Disse ele que está no caminho, da renovação. Aliás, se o senhor me permite, senhor Rodrigo, a ausência de fala sua a respeito da atuação patética de Memphis Vovô no jogo contra a Portuguesa, né? O senhor, silêncio absoluto, né? Atuação muito ruim do Memphis contra Vovô. A Portuguesa? Jogou nada, perdeu um gol feito e o pau foi em cima do Raul, né? Do Pedro Raul. Então, queria ouvi-lo sobre a atuação de Memphis Vovô no jogo contra a Lusa. O Memphis realmente não teve uma boa atuação. Sim, vovô. Ele não teve uma boa atuação. Ah, bom. Agora sim. Aliás, eu acho que nesta quarta-feira, acho difícil dele conseguir jogar de novo pela sequência de jogos e tudo mais. Sentiu, claramente para mim sentiu parte física também. Ele está vivendo essa situação de começo de temporada que eu duvido que ele já tenha feito isso em começo de temporada, essa quantidade de jogos sem pré-temporada em qualquer outro clube europeu que ele jogou. Então acho que acho que no sábado ele vai estar numa condição melhor caso ele não jogue nesta quarta-feira, mas sim, ele foi mal. Primeiro elogiar o Marcelo
pela sinceridade que ele já está avisando ao torcedor há meses. Ou seja, a janela abre em julho. Nós vamos ter que vender jogador. Então você, torcedor do Corinthians, que quando chegar em julho, vamos dizer que, posso estar enganado, mas se não me engano vai ter acabado, ou está perto de acabar, por exemplo, a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians classificou, está nas oitavas. Vai vender jogador. Ah, mas é as oitavas. Vai vender. Senão a conta não vai fechar. Pelo orçamento tem lá 150 milhões de venda de jogador. Você não tem o que fazer. É o mínimo que você tem que conseguir. No caso do Corinthians, o certo é até mais, né? Pelas dívidas que tem. Então vai ter que vender. Quem? Como ele falou, não sei. Mas a gente sabe quem são os personagens para isso. Hugo Souza, Mateuzinho, Bidon, André e Yuri. São esses os 5 principais alvos que o Corinthians pode receber. Aliás, vem recebendo propostas. Yuri teve 5, 6, o Hugo Souza, Benfica, Besiktas e Milan. O Mateuzinho, se falou Inter de Milão. Inter de Milão também pro André, o Bidon, times da Espanha. A gente sabe, tá tudo aí. O clube já negou várias e vem negando. Só que vai chegar uma hora e ele tá avisando que essa hora chega em julho. Então, já se prepare, vai perder. Eu acho que vai perder no mínimo 2 do que desses 5, 6 que eu falei aqui. Eu acho que até uns 2 vai ter que vender. A não ser que você pegue uma super venda por um deles, pega lá 40 milhões de euros por um deles. Aí você repensa se você realmente, vai dar em vezes 6 ponto alguma coisa, quase 250 milhões, você fala, cara, eu me viro até o final do ano aqui com essa grana, eu não vou precisar vender outro. Mas, sinceramente, se não for valor tão alto, vai ter que vender 2 para compor ali um valor bacana para você pagar salário e fechar o ano. Todo clube vende, o Corinthians não vai ser o Corinthians que não vai vender. Em relação ao Memphis, outra coisa que é bacana da parte dele, precisamos acertar o que a gente deve para o cara. Antes de pensar na renovação, temos que achar uma solução para pagá-lo. A gente não vai conseguir pagar à vista, mas uma solução a gente tem que dar. E a outra coisa que foi legal que ele falou, ele tem que ir para a Copa do Mundo com isso definido. Nós não vamos deixar ele sair daqui sem isso definido. Ou para ficar, ou para não ficar. Mas ele quer definir até a Copa do Mundo e tem que ser. Porque depois acabou, o cara entra naquela preparação do CT da Holanda e tal, acabou, não vai querer falar de clube de nada. É a última Copa, talvez, do cara, vai ser tudo... E aí esquece, ele vai concentrar no que ele tiver que concentrar, não vai negociar, falar com ele tem 1000 advogados, não vai falar. Então, acho que isso é o mais correto, as duas coisas, tanto tentar resolver as pendências, que eu já disse aqui, tá em mais de 30 milhões, entre 30 e 40 milhões que deve para ele, e posteriormente também resolver até a partida dele, até a saída dele aqui do Brasil para ir se apresentar à seleção da Holanda que vai fazer a preparação da Copa. Essas duas situações estão feitas. O Corinthians acaba de assinar o seu novo contrato do patrocinador Master. Então, Qual Esportes dá sorte, 150 milhões por ano. Era 103, já era o segundo melhor do país, agora é mais ainda o segundo melhor do país. Perde só o do Flamengo. E com bônus, aqueles bônus que você recebe, dependendo desse título e tudo mais, pode bater 200 milhões por ano. Um patrocínio do Corinthians da camisa, um apenas dele. Fora todas as outras receitas que o clube tem. Então, assim, com tudo que esses caras fazem, esses dirigentes fizeram, destruíram o clube financeiramente, o Corinthians ainda é esse gigante que, com o seu torcedor e que consegue ter a visibilidade das empresas quererem fazer parceria, tá agora com essa situação toda aí da maior tiqueteira do planeta, né? A Ticketmaster fez a proposta vazou, agora tá toda uma situação interna para descobrir quem que foi que vazou a proposta e tudo mais, porque não era para ter vazado tantos detalhes do contrato, a Ticketmaster recuou e retirou a proposta, e agora estão tentando retomar e tudo mais. Então, assim, você percebe que por mais que esses caras destruíram a instituição e muitas vezes a imagem da instituição, ela ainda segue sendo uma instituição com enorme visibilidade. Prova isso é o contrato grandioso. Tem 7 clubes da Série A sem patrocinador. Tem várias bets que não existem mais, que não estão mais querendo patrocinar, que não estão colocando mais seus dinheiro, e o Corinthians acaba de renovar o seu e aumentar substancialmente, deu quase 50% o seu valor. Então, tem muitas pendências, tem que resolver essa do Memphis, mas agora, por exemplo, tem um acordo aí importante, deve ter algum tipo de adiantamento, numa dessas você já chega ali e resolve boa parte dessa dívida com o Memphis,
E eu já dei minha opinião aqui, eu sou bastante favorável à sua renovação. Pessoal, vou falar uma coisa pra você, mano. Eu fico em cima do muro demais com o Memphis, mano. Às vezes eu quero que renove, mas quando ele faz partidas, igual fez aí diante do Atlético Paranaense e diante da Portuguesa, mano, eu falo, porra, mano, pagar 6 milhões pra esse cara jogar só isso aí, mano, não vale a pena não, mano. Quando eu olho o salário, tudo, eu falo, não vale a pena pagar isso tudo ao Memphis, não. Mas depois, quando ele vai dar um título da Copa do Brasil, fazendo o gol lá do título, porra, como não renovar, mano? Quando ele vai para um Paulista em cima do Palmeiras, final, sobe na bola e faz tudo aquilo lá. É loucura demais, pô. Aí o cara quer renovar. Mas tem hora que ele deixa a desejar. Fiel, eu quero a sua opinião. Use aí o espaço de comentário e dê a sua opinião. Sobre as vendas do Corinthians, isso aí é inevitável. Todo mundo sabe que o Bidon vai sair agora depois da Copa. O André Luiz, escreve o que eu vou lhe falar agora. O André Luiz vai sair mais caro do que o Breno Bidon. Vão vender o André Luiz por um valor maior. Vocês vão ver. Escreve o que eu estou lhe falando. Yuri Alberto tirou o passaporte italiano. Também vai embora. Então o Corinthians deve perder esses três. Yuri, André Luiz e o Bidon. E é uma pena que o Corinthians só tem 40% do Yuri Alberto. 40% só. Quem acha que é 50% tá enganado. Porque o Duílio deu 10% aos empresários. Lembre disso. Comenta aí. Hoje tem Coringão. Ó, saiu aqui uma provável escalação do Corinthians. Eu vou falar pra você rapidão aqui, ó. Bora rápido. Tem que ser rápido aqui. Aqui é jogo rápido. Ah, teve também a apresentação do marroquino lá do Zacaria, né? Zacária. Do Labiade. Bora lá. A provável escalação. Vamos lá, ó. Hugo Souza no gol, laterais, o Milães, o uruguaio Milães, o Paulista, Gabriel Paulista, João Pedro Choca e o Angileri na outra lateral. Meio campo, Ranieri, Charles, Carrilho e Bidon. E lá na frente, Vitinho e Pedro Raul. O que você acha dessa escalação? Comente aí e representa com like e vai com